Continuando, nesse vídeo eu vou apresentar os métodos de análise nodal e análise de malhas. Numa próxima aula eles vão ser sofisticados, mas nesse vídeo é a primeira abordagem às análises nodais e análise de malhas. Bom, sempre gosto de relembrar o que a gente tem a cada momento, certo? Então, até o momento, nós estamos tentando abordar a modelagem de circuitos elétricos para fins de análise, com um propósito específico de entender quais são as tensões e correntes em cada ponto do circuito. Por que a gente quer isso mesmo? Porque para resolver problemas práticos do dia a dia, a gente precisa dessa modelagem, né? E a gente já tem algumas ferramentas aí na nossa caixa de ferramentas, no nosso arcabouço de técnicas aí, certo? Em particular, a gente já lançou mão da lei de Ohm, das leis de Kirchhoff das correntes, lei de Kirchhoff das tensões, certo? E agora, ao apresentar as análises nodal e de malhas, eu também estou trazendo para vocês mais técnicas para resolução dos circuitos que são cada vez mais complexos, ok? Bom, então, o que é a ideia central da análise nodal e análise de malhas, né? Porque alguém pode se perguntar, mas Paula, só com as leis de Kirchhoff eu já não consigo resolver o meu problema? Em tese, sim, mas o objetivo da análise nodal e análise de malhas é trazer para vocês um algoritmo, um passo a passo que ajude vocês na resolução dos circuitos. Então, em resumo, é uma abordagem metódica de resolução de circuitos, tá? Então, estabelece uma sequência de passos clara para análise do circuito, permite expressar as equações de uma maneira uniforme, ou seja, quando o seu colega aplica análise de nodal e você também aplica análise nodal, quando ambos seguem essa mesma sequência de passos, a gente acaba chegando numa maneira uniforme de expressar essas equações, numa maneira de compreender essa resolução segundo um método, né? Por consequência, a gente vai ter menos erros. Um dos motivos que a gente vai ter menos erros é porque, como você está seguindo os mesmos passos que o seu colega, vocês vão poder comparar as resoluções de maneira muito mais fácil, certo? E o que é mais interessante de qualquer método é que não importa a complexidade do circuito, você sempre vai saber por onde começar. Então, isso é algo crucial aí na história, tá? E aí, eu gostaria de ressaltar que os circuitos que vão aparecer, os exemplos que vão aparecer nessa segunda parte da aula, eles são ali do capítulo 4, de um livro que eu gosto bastante de algumas partes deles, que é o livro do Wright, tá? Wright e seus colegas aí, Kamerly e Durbin, tá? Então, quem quiser lá dar uma olhadinha no capítulo 4 vai encontrar inclusive os mesmos exemplos que eu vou usar aqui na aula, ok? Vamos começar então pela análise nodal, certo? Como que a gente começa essa análise nodal? Então, não importa o circuito, né? O primeiro passo é vocês terem clareza de quantos nós tem esse circuito. Se for necessário, redesenhe o circuito, ok? Então, quantos nós tem esse circuito que está desenhado aqui na tela? Bom, ele tem 1, 2, 3 nós, certo? Então, a gente pode redesenhar o circuito para que essa questão dos 3 nós fique mais clara, tá? E nesse momento, eu já vou identificar os nós do circuito, ok? Bom, é o mesmo circuito aqui, ele apenas está redesenhado de uma maneira que evidencia que o circuito tem 3 nós. Paula, precisa redesenhar, né? E aí começam aquelas perguntas. Na prova, você vai exigir que redesenhe? Não, gente. Isso aqui é uma sugestão, é uma boa prática, vamos dizer assim, tá? Ajuda muito. Mas se você é tão fenomenal que você só olha o circuito e já enxerga as equações, não faça, tá? O que eu vou exigir nos exercícios? A solução adequada. É isso que eu vou exigir.
Não importa se você redesenhou ou não, etc. Tá, gente? Bom senso, ok? Bom, defina o nó de referência. Uma boa prática, quando não está claramente indicado, por exemplo, um terra, é fazer com que o nó de referência seja o nó com o maior número de ramos conectados a ele, tá? Talvez isso já fique evidente para vocês o porquê, mas a gente simplifica as equações quando a gente considera como nó de referência o nó com o maior número de ramos conectados a ele. E no caso aqui do nosso exemplo, é esse nó de baixo que está com 4 ramos conectados a ele, ok? Bom, agora vamos nomear as tensões dos nós aí, certo? Então, aqui no caso, ele apresenta como as tensões V1 e V2, né? São as tensões em cima dos bipolos. Como esse está sendo considerado o nó de referência, há quem diga que não seria necessário nomear a tensão do nó, porque na verdade a gente pode dizer que aqui é V2, porque V2 menos 0, então aqui a tensão do nó é V2. Mas, se a gente for seguir, por exemplo, uma nomenclatura utilizada lá no livro do professor Iaro, você pode chegar e diferenciar e dizer que aqui é E2, tá? É um preciosismo a mais que, caso você queira diferenciar claramente qual é a tensão em cima do bipolo e qual é o potencial do nó, ok? Bom, é importante nomear, porque nesse caso desse circuito aqui eu não tinha nada nomeado, então depois que eu for escrever as equações vai ser importante que eu saiba quem que é o bipolo 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Escreva as equações da lei de Kirchhoff da corrente para os nós, ok? Bom, então se eu adotei um nó de referência, esse nó de referência não vai ser equacionado. Portanto, no caso aqui do meu exemplo, eu só tenho 2 nós, o nó 1 e o nó 2, ok? Bom, e aí vamos tentar entender como que ele escreveu essas equações de corrente, porque vocês vão perceber aí que ela tá um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, tá? A primeira coisa que a gente vai observar é que pro nó 1, a gente tem 2 correntes, corrente 1 e corrente 2 aqui, vamos chamar assim, tá? Que estão com sinal positivo. Pelo equacionamento dado aqui, a gente eu posso dizer para vocês que o que foi assumido é que corrente que entra no nó é negativa e corrente que sai do nó é positiva. Já eu digo para vocês como que só de bater o olho eu sei disso. Mas, gente, essa é uma convenção muito padrão. Lembrando que lá umas aulas atrás eu falei assim, mas precisa ser essa? Na verdade, não precisa. As equações elas vão ter que ser coerentes, independente da convenção que você adota. Porém, essa aqui é uma convenção que eu sugiro que vocês adotem sempre, porque ela é a que é adotada nos livros. Às vezes algum livro discute aí essa questão que eu tô tentando enfatizar com vocês, de que na verdade pode ser que mude, etc. Não, a equação ela se mantém lógica, coerente, mesmo com essa mudança de convenção. Porém, vamos usar uma convenção adotada amplamente, que é correntes que saem são positivas, correntes que entram negativas, ok? Vou repetir. Vamos adotar algo que é amplamente utilizado. A convenção onde correntes que saem do nó são positivas, correntes que entram no nó são negativas, tá? Adotem essa e sigam adiante, ok? E só mantenham na cabeça de que as equações elas funcionariam se vocês adotassem a convenção inversa também, tá? Pois bem,
Lembrando que a equação as equações da lei de Kirchhoff das correntes, elas querem olhar para as correntes dos nós, ok? Mas agora aqui, a gente já está com um circuito com bipolos. E as correntes dos nós não estão desenhadinhas como a gente estava trabalhando até agora. Então, agora a gente vai ter que pensar mesmo que correntes são essas, né? Então, essa aqui é a equação do nó 1. E essa aqui de baixo é a equação do nó 2. Note que no nó 1, que correntes que eu tenho? Eu tenho uma corrente que entra no nó 1, que é clara, que é a corrente da fonte de corrente. Então, aqui eu tenho uma fonte de corrente fixa em 3,1 amperes. Essa fonte de corrente está injetando, está entrando no nó 1, 3,1 amperes. Bom, aí eu tenho outras duas correntes, uma que circula para esse ramo aqui, de 1 para 2, e outra que circula nesse ramo aqui, do nó 1 para o nó de referência, tá? Paula, como que você sabe esse sentido das correntes? Por que no caso aqui, desse resistor de 5 ohms, por que você desenhou pra cá? Na verdade, gente, eu não sei, é uma hipótese. Eu tô desenhando uma hipótese de que a corrente é pra lá, porque ao assumir essa hipótese, eu já tô, inclusive, assumindo uma outra hipótese, que é que V1 é maior que V2, tá? Porém, voltando aqui no desenho original, tá? Para essa segunda corrente aqui, aí parece que já faz mais sentido supor que a corrente é para baixo. Por quê? Porque se esse é o nó de referência, qualquer outro potencial do circuito é razoável supor que vai ser maior. Então, aqui seria mais, aqui seria menos, corrente indo do mais para o menos na convenção de receptor bipolo passivo, certo? Então, a hipótese aqui, as hipóteses que eu tô traçando uma não é hipótese, uma é certeira, porque eu tenho uma fonte de corrente injetando 3,1 amperes aqui, entrando no nó 1. Essa é certeira, não tem como mudar. Essa aqui é uma hipótese bem razoável, porque eu sei que aqui é o nó de referência, então eu tô supondo que aqui no nó 1 eu tenho um potencial mais alto e tô jogando corrente que desce, tá? E a última? Bom, essa aqui. Essa aqui eu não sei, eu vou chutar mesmo. Eu vou supor que ela vai do 1 pro 2, e aí ao supor isso, eu já estou supondo que aqui é mais positivo que aqui, tá? Ou que, portanto, o potencial em 1 é maior que o potencial 2, ok? Bom, vamos lá. Vamos equacionar esse nó 1, né? Então, nó 1, corrente da fonte de corrente. Tá entrando? Bom, se tá entrando é negativo, menos 3,1. Então, eu vou escrever aqui no cantinho, do meu jeito, e depois vamos ver se a gente chega na equação que ele tá dando aqui, ok? Bom, menos 3,1 amperes. Agora, vamos para essa segunda corrente aqui. Corrente em cima do bipolo 1, que eu vou chamar de I1, vai? Essa corrente 1. Quem que é essa corrente 1? Eu conheço essa corrente 1? A gente conhece por causa da lei de Ohm. Eu tenho uma tensão que foi desenhada aqui. Quem que desenhou essa tensão? Fui eu que desenhei essa tensão. E eu tenho a resistência. Então, essa corrente vai ser... é corrente que sai? Que sai. Então, ela é positiva. Mais V1 sobre R... sobre 2 ohms. Sobre 2 ohms. E agora, falta a terceira corrente, que é uma corrente que sai do nó, porque eu defini assim, tá?
E aí, é a tensão em cima desse resistor, né? E qual é a tensão em cima desse resistor? A tensão em cima desse resistor é a diferença de potencial entre o ponto 1 e o ponto 2, que no caso aqui a gente vai chamar de V1, V2, tá? E a gente vai falar V1 menos V2 é a tensão em cima do resistor de 5 ohms, dividido por 5 ohms, lei de Ohm, né? Então, é uma corrente que sai, portanto, é mais o que? V1 menos V2 dividido por 5 ohms. Tudo isso igual a zero. Ficou horrível o garranchado aqui. Mas, se vocês perceberem, eu posso pegar esse valor aqui, jogar para o lado de lá, né? Então, ele vai aparecer aqui como 3,1, né? E o lado de cá da equação corresponde a isso aqui. Então, V1 sobre 2, V1 menos V2 sobre 5, igual a 3,1. Vamos limpar tudo aqui. Vamos olhar com calma. Novamente, V1 sobre 2 é quem? É a corrente nesse ramo. V1 menos V2 sobre 5 é quem? É a corrente nesse ramo. 3,1 é quem? É a corrente que estava entrando, portanto, negativa no nó 1, que foi passada para o outro lado da equação. Então, ela aparece aqui. Note o que eu fiz. Eu deixei tudo que era incógnita do lado esquerdo da equação. E a fonte de corrente, que era uma constante, eu joguei para o outro lado da equação, tá? Mantive a interpretação de lei de Kirchhoff da corrente, que a soma das correntes é nula, mas agora eu já estou reorganizando as minhas equações, ok? Vamos agora para a segunda equação. A segunda equação é a equação do nó 2, tá? E aqui eu vou mudar de slide, porque eu estou mudando, se vocês repararem, eu estou mudando a maneira de apresentar o V1 e o V2 para vocês. Então, talvez agora fique mais claro o porquê de talvez mudar de nome, como faz o livro do professor Iaro, né? Mas que na verdade não há necessidade, porque aqui nesse caso eu tenho um nó de referência claro, né? Então, a tensão sobre o resistor é V1, então se aqui é 0, aqui eu tenho V1, tá? Bom, vou mudar aqui o meu slide para ficar desenhado dessa maneira. E agora a gente vai equacionar o segundo nó aqui, o nó 2, tá? Quem é V2 sobre 1? V2 sobre 1 tá com sinal positivo, né? E tá se referindo à corrente desse ramo. Então, positivo, ele tá assumindo que a corrente sai do nó, aqui é mais, aqui é menos, tá? Por que que isso é razoável? Porque aqui é um nó de referência, negativo, né? Qual que é a segunda corrente que tá aparecendo aqui? A segunda corrente que aparece aqui, ela vem, na verdade, desse ramo aqui. E lembrando que lá pro nó 1, eu supus, né, eu criei a hipótese de que a corrente está indo pro V1 pro V2. Quando eu vou equacionar o nó 2, eu não posso mudar isso. Então, significa que agora essa corrente, ela entra no nó V2, portanto, ela tem que aparecer com sinal negativo. Então, é a mesma corrente que apareceu na equação 1, só que com os termos invertidos. Por quê? Porque ela entrou no nó, ela tá negativada, tá? E aí, a gente tem uma corrente que sai do nó, só que para ajudar, essa é uma fonte de corrente que é menos 1,4 amperes. Paulo, o que significa uma fonte de corrente com menos 1,4 amperes? Não existe uma fonte de corrente que fornece menos 1,4 amperes. Se você vê isso, a única interpretação que você pode fazer é que ela está invertida, na verdade, certo? Mas isso não vem ao que é o caso, porque a gente está preocupado com o equacionamento.
E o equacionamento só está dizendo pra gente que eu tenho uma corrente saindo do nó de valor menos 1,4 amperes. Então, eu vou colocar aqui, ela estava saindo, então ela ia aparecer desse lado da equação como sendo mais menos 1,4, mas quando eu passo para o outro lado da equação, da mesma maneira como eu fiz para essa aqui, ela vira menos 1,4. Tá, gente? Então, assim, é importante que vocês façam o passo a passo, tá? Para vocês entenderem. Aqui eu já tô colocando um exemplo de circuito que já tem fonte de corrente, já tem uma resistência, né? E o grande resumo, por agora, é que prestem atenção nas fontes de corrente, porque elas já indicam para vocês constantes das correntes que entram e que saem. Prestem atenção nas diferenças de potenciais, porque é a partir delas e da lei de Ohm, aqui no caso, que a gente vai equacionar a corrente, tá? Que entra ou que sai do nó. Bom, feito isso, resolvo o sistema. Então, eu tenho duas equações, duas incógnitas que de fato eu não sei quais são, mas eu tenho tudo que é necessário para resolver. E, portanto, eu chego que V1 é igual a 5 volts e V2 é igual a 2 volts. Quando eu cheguei nessa resposta, então eu tenho que V1 é 5 volts, V2 é igual a 2 volts. Eu cheguei à conclusão de que eu estava certa em supor que a corrente era para esse lado, porque de fato aqui o V1 está com um potencial mais positivo do que o V2. Poderia ter sido inverso? Poderia. E aí não teria problema nenhum, a resolução estaria totalmente correta, porque muito provavelmente eu supus errado e aí o resultado do circuito ia dar uma corrente no sentido inverso, né? Como que essa corrente no sentido inverso ia aparecer? Com um sinal negativo na intensidade da corrente, tá? Bom, continuando, vamos agora para análise de malhas, certo? Vou apresentar para vocês também o método da análise de malhas, né? Um ponto bem importante na questão da análise de malhas é que a gente só pode aplicar se o circuito for plano, tá? E às vezes o circuito tem cara de não ser plano, mas quando você redesenha ele, você consegue torná-lo plano. Então, essa é uma dica, tá? Então, um circuito é plano se é possível desenhá-lo numa superfície de modo que nenhum bipolo seja cruzado, certo? Então, esse circuito é claramente planar, esse primeiro circuito, certo? Porque não tem cruzamento de bipolos, aí um ramo não cruza o outro, né? Esse outro circuito, ele não é planar, porque não tem como eu redesenhar o circuito sem esse cruzamento dos dois ramos aqui de cima. Mas e esse último circuito? Será que eu consigo redesenhar ele? Porque do jeito que ele está desenhado, ele parece ser não planar, mas ele é planar. Por que ele é planar? Deixa eu voltar aqui. Porque eu consigo redesenhar esse ramo que está cruzando aqui por fora. Então, eu consigo redesenhar ele de um jeito que os bipolos não se cruzem. Então, o redesenho, às vezes, ele é importante nessa questão da análise de malhas, tá? Bom, segundo passo da análise de malhas, lembrando que isso é um método, um direcionamento para vocês, para guiá-los aí na análise de circuitos. É vocês definirem as malhas, certo? Mas aí, lembrando, o que é uma malha? Então, uma malha não pode ter bipolos no seu interior. Então, nesses dois desenhos à direita, nós temos exemplos de malhas. Porém, nesses dois exemplos à esquerda, nós temos exemplos de laços, mas que não são malhas. Então, é bastante importante atentar para isso também, ok? Bom,
Após definidas as malhas, vocês vão escolher o sentido das correntes nas malhas. É totalmente da escolha de vocês. Lógico que com a prática, etc., vocês vão começar a desenvolver um feeling aí de qual que é o sentido correto da corrente, dependendo do circuito, se ele for simples. Mas não fiquem preocupados com isso nesse momento. Então, basta olhar para o circuito e falar, eu vou querer fazer assim e assim. Essas duas correntes nesses dois sentidos. Paula, não gostei, quero fazer anti-horário. Pode fazer, à vontade, não tem problema nenhum, tá? Ah, mas meu amigo escolheu horário e eu escolhi anti-horário. As equações vão aparecer com sinais trocados, mas vocês têm que chegar no mesmo resultado físico, tá? Bom, mas Paula, eu quero ser diferentão ou diferentona. Eu quero pôr uma corrente no sentido horário e outra corrente no sentido anti-horário. Pode? Pode também. Não tem problema, vocês definem o sentido da corrente que vocês querem. E após isso, vocês têm que equacionar de maneira adequada e respeitar o sentido que vocês escolherem, certo? Bom, próximo passo. Escreva as equações da lei de Kirchhoff de tensão para cada malha, né? Então, aqui tá um pouco mais fácil, talvez um pouco menos confuso do que é lá na análise nodal, tá? Porque, novamente, a gente vai se basear nas leis de Ohm, no caso aqui, que é um circuito só resistivo, né? E a gente já sabe que ao percorrer a malha, a gente tem que usar o primeiro sinal que a gente encontra, né? Então, se eu escolhi a corrente nesse sentido, convenção do receptor, a corrente vai do mais para o menos no bipolo passivo. Então, aqui vai ser positivo, aqui vai ser negativo, né? No resistor de 4 ohms aqui, como a corrente foi desenhada nesse sentido horário, novamente, positivo aqui, negativo aqui. Puxa, e agora essa corrente aí do meio, né? Qual que é o positivo e qual que é o negativo, tá? Então, a gente vai assumir, por exemplo, aqui no caso, que a corrente ela vai nesse sentido. Por que que eu vou assumir isso? Porque, eventualmente, aqui é o nó de referência, tá? Porque é prático, né? Poderia escolher o contrário? Poderia também, né? E aí, depois, a gente vai ver qual hipótese tá mais adequada, tá? Mas, no circuito aqui, é essa suposição que eu vou fazer, né? E ao fazer essa suposição, eu tô supondo que a corrente I1 é maior que a I2. Só para vocês entenderem por quê. Se eu tô assumindo nesse ramo do meio que a corrente desce, significa que a corrente I1, ela prevalece sobre a corrente I2, tá? Depois a gente vai ver isso naturalmente na resolução do circuito, certo? Bom, vamos equacionar então essas malhas, né? Começando o percurso da primeira malha, eu começo aqui, ó, a corrente entra aqui nessa fonte de tensão pelo lado do sinal negativo, então é menos 42. Depois, ela passa pelo resistor de 6 ohms, seguindo o sentido da corrente. Então, é 6 ohms vezes a corrente I1. E aí, vamos equacionar o ramo aqui, né, do resistor de 3 ohms. E aí, a gente tem uma corrente que desce e uma corrente que sobe, né? Então, a gente está assumindo que a que prevalece é a I1, então, positivo aqui, negativo aqui. O resistor de 3 ohms vezes quem? Vezes I1, que desce, menos I2, que sobe. Se as duas estivessem descendo, eu somaria as duas. Se as duas estivessem subindo, eu também somaria as duas. Mas uma tá subindo, a outra tá descendo, e eu assumi que o sentido é descendo. Então, é I1 menos I2, tá? Então, fechei aqui o circuito. Com isso, eu fecho a equação de malha, dessa primeira malha. Segunda malha, começa aqui pelo equacionamento exatamente do ramo do meio, né? Só que agora eu tô percorrendo
o circuito aqui nesse sentido, né? E aí, como eu supus lá que o I1 prevalece sobre o I2, ao percorrer o caminho nesse sentido, eu entro no bipolo pelo lado negativo. Então, vai ser menos 3 vezes I1 menos I2, ou, dito de maneira alternativa, 3 vezes I2 menos I1, que é o negativo disso aqui. Mais 4 vezes I2, porque eu tô continuando no percurso da corrente, então mais 4 vezes I2. E menos 10, porque eu tô vindo aqui no percurso da corrente e tô entrando pelo lado negativo, menos 10. Então, essas são as duas equações de malha desse circuito. Tenho duas equações, duas incógnitas. Quem que são essas duas incógnitas? I1 e I2. Eu consigo resolver, tá? Bom, consegui resolver o sistema de equações, vocês podem conferir depois, certo? I1, 6 amperes, e 2, 4 amperes. Então, por um acaso, eu acertei aí nessa hipótese, né? Então, I1 era maior mesmo que 4 amperes. E, portanto, qual é a corrente que a gente tem aqui no meio? 6 menos 4, 2 amperes, certo? Então, aqui a gente tem uma corrente de 6 amperes, aqui a gente tem uma corrente de 4 amperes. Nesse ramo do meio, a gente tem 2 amperes, certo? E, com isso, eu concluo a apresentação para vocês das análises nodais e de malhas, né? Nesse conjunto de passos que vocês devem seguir. Agora, o que a gente vai dedicar bastante tempo é resolvendo alguns exercícios, né? E na próxima aula eu vou vir com os conceitos de análise de nós e de malhas modificado, porque notem, para quem não notou ainda, até o momento a gente só trabalhou com fontes de corrente na análise nodal e análise de malhas, a gente só trabalhou com... Então, aqui na análise nodal, só trabalhamos com fontes de corrente. E na análise de malhas, a gente só mostrou aqui, até agora, fontes de tensão, tá? Tô indo lá pro slide. Só trabalhou com fontes de tensão. Então, na próxima aula, a gente vai ver como que a gente faz para colocar aqui uma fonte de corrente e uma fonte de tensão lá na análise nodal para deixar o modelo mais genérico. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula.